Graça e paz, meus queridos. Bom dia. Estamos numa segunda-feira, dando sequência ao estudo sobre o livro de Apocalipse, mais especificamente o capítulo 13. Estamos falando aqui sobre as duas bestas, a primeira, a que surgiu do mar, e a segunda, que surgiu da terra. Nós começamos o estudo falando acerca da segunda besta, que se refere ao falso profeta. A gente deu alguns detalhes aqui acerca dele e do porquê nós entendemos que pode ser o Papa Francisco. Eu falo que pode ser porque tudo aquilo que ainda não se cumpriu, nós não podemos falar categoricamente que será, a não ser que haja uma revelação muito clara da parte de Deus. Quando se trata de interpretação, é muito bom a gente colocar no campo da hipótese, exatamente porque a gente sabe que muito do humano se mistura com essa questão de interpretação. Então temos que ter muito cuidado acerca disso. Nós havíamos falado que o falso profeta, ele pode ser o Papa Francisco exatamente porque o cenário em que ele se encontra junto com Bento XVI dá a entender isso. Nós podemos ver pelos noticiários, por exemplo, que ele é muito carismático e está fazendo uma revolução na Igreja Católica. Nunca se abriu para assuntos polêmicos, o Vaticano como se tem aberto hoje em dia. Falar abertamente sobre a questão da homossexualidade era algo impensável. E hoje a gente percebe claramente, principalmente o Papa Francisco, o quanto ele quer tocar nesse tema. E o quanto a gente percebe de que ele é progressista a nível dessa questão de relacionamento homossexual. É óbvio que esse sínodo de 230 bispos, inclusive pouco sabe, mas tinham até pastores teólogos no meio, nunca se abriu tanto a um tema progressista e que falava abertamente acerca da homoafetividade, do casamento gay. É claro que eles não aceitaram de imediato, porque ainda há muito conservadorismo dentro do catolicismo. Mas não precisava. Só essa abertura a gente já pode perceber que é algo assim histórico e inimaginável. Mas voltando ao texto, para a gente poder ir à primeira besta de Apocalipse, eu quero dizer para você o seguinte, que falso profeta, ou melhor, o termo profeta, a palavra profeta, ela só se refere a alguém que pertence a uma religião. Um ateu nunca vai ser chamado de falso profeta. Um político nunca vai ser chamado de profeta, porque a palavra profeta, ela está intimamente ligada a uma religião. Então, quando a Bíblia chama a segunda besta de falso profeta, é porque praticamente certo que esse falso profeta vai pertencer a uma religião. E todos nós sabemos que existem 3 religiões monoteístas e de maior vulto no cenário mundial, que é o cristianismo, o islamismo, o islamismo e o judaísmo. Mas as características aqui apontadas, provavelmente esse falso profeta vai pertencer ao cristianismo. Agora, um fato curioso é o seguinte: muita gente acredita, por exemplo, que o anticristo ele virá de um homem político, de alguém do meio secular, de uma pessoa que exerce alguma presidência ou alguma dominação em alguma nação. Eu não creio dessa forma. Por que eu não creio dessa forma? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o falso profeta, que é a segunda besta, ele vai receber a autoridade da primeira besta na sua presença. Ora, se o falso profeta é um religioso e vai receber a autoridade da primeira besta, é bem provável que a primeira besta também faça parte de uma religião. E aí, aonde eu quero chegar com relação a isso? Eu quero chegar ao seguinte: pode ser
né? E há uma probabilidade disso, de que o falso profeta seja o Bento XVI. Ah, mas não podia ser um pastor, não podia ser um apóstolo? Óbvio. Falso profeta pode ser qualquer um. Ah, mas não pode ser alguém lá do islamismo? Pode. Não é? Acerca do futuro, ninguém pode afirmar nada. Nós podemos lê-lo, interpretar, e aí, de uma forma assim, meio que em tese, né, dizer que pode ser ou não pode ser. Né? Dois teólogos protestantes que estudam muito acerca do catolicismo, um ano antes escreveu um livro dizendo que Bento XVI iria renunciar, né? E aconteceu, baseado nas escrituras, nos estudos que eles fizeram ali acerca das escrituras, né? Então vamos passar agora para a primeira besta, que a segunda surgiu do mar, e a gente falou aqui que é o falso profeta. Melhor, a segunda surgiu da terra, e nós falamos aqui que é o falso profeta. A primeira besta surgiu do mar. E eu vou ler aqui, né, alguns textos para a gente de novo falar acerca disso. Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Aqui há teses acerca desses 10 chifres e 7 cabeças. Se você for estudar a escatologia acerca disso, você vai ver 1 milhão de teses acerca disso. E o que eu vou falar também é uma tese e não há como provar. Mas, a meu ver, os 10 chifres, eles simbolizam os 10 reinos, ou os 10 reis, que darão a autoridade ao anticristo. Que a Bíblia diz, se não me engano, lá no capítulo 17 ou 16, não lembro, que o anticristo ele vai receber a autoridade para governar o mundo inteiro, né, através desses 10 reinos. Não tem o G20, não tem o G10, não tem o G7. Então, reunir-se-ão esses 10 reinos, o caos vai estar completo, as coisas estarão terríveis acontecendo. Esse anticristo, essa besta vai se despontar com alguém muito inteligente, com um poder muito sobrenatural, né? Com alguém assim capaz de resolver soluções, de resolver problemas lá no Oriente Médio, né? Com relação ao ebola, com relação à questão do clima e tal. E vou falar assim, bom, esse é o governador que a gente queria para o mundo. Então vamos entregar toda a autoridade a ele por 3 anos e meio, por 42 meses. Ou seja, ele terá um tempo para resolver essa questão toda. Não é? É como se fosse uma eleição mesmo. Não é? Só que entre eles. Então, para mim, esses 10 chifres estariam simbolizando esses 10 reinos. E as 7 cabeças? As 7 cabeças estariam simbolizando o Vaticano. Estaria simbolizando o catolicismo. Porque, segundo alguns estudiosos, né, o Vaticano ele está alicerçado sobre 7 montes. Né? Eles construíram ali o Vaticano exatamente em cima de 7 montes. Tanto que tem algumas referências do próprio, de algumas documentações do próprio catolicismo, dizendo que o Vaticano foi construída, né, em cima de 7 montanhas, ou seja, em cima de 7 montes. Então vamos continuar. Com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Com relação a essa questão de semelhança com leopardo, com urso, eu confesso que eu procurei, eu pesquisei, eu tentei entender, mas eu não vou fazer nenhum exercício teológico aqui, muito estapafúrdio, não é? Tentando trazer uma coisa que, sinceramente, eu ainda não consegui captar o que o texto quis dizer com isso. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferida mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta.
É aqui um dos pontos mais interessantes acerca da primeira besta, é que a cabeça dele, né, foi ferida de morte. E ela foi curada. E acerca disso eu vou falar no próximo vídeo.